Então, eu vou começar esse vídeo sem enrolação, porque se tem uma coisa que eu venho criando desgosto no YouTube ultimamente, é essa enrolação para entregar o conteúdo que muitas vezes o pessoal nem entrega a metade do que promete. Então já vou começar falando a realidade. Se você pensa em ser um imigrante na China, provavelmente sua vida vai ser uma merda. Até porque a vida de um imigrante legal na China é marcado por medo constante, né? Fiscalização em todo lugar, no metrô, checagem de documentos em bairros específicos, denúncias feitas por vizinhos ou concorrente de trabalho. Se você for parar para ver mesmo, muitos ilegais na China costumam evitar locais públicos, hospitais, órgãos oficiais. Você tem que viver em alerta constante a todo momento. Até porque a própria população, o chinês de fato, culturalmente, ele não vê o estrangeiro legal como uma vítima do sistema, né? Como em outros países. Vê como alguém que está quebrando regras. E é a cultura chinesa, na verdade, não só na China, mas no Japão, na Coreia do Sul também. Existe muito essa cultura de valorizar a ordem, de conformidade, anarquia. Então não espere solidariedade do povo chinês, não. Até porque você provavelmente será ignorado ou até denunciado. Não espere que na China alguém feche os olhos porque você está em dificuldade e resolva te ajudar. A lógica é até simples para eles, né? Se você está quebrando regras, você sofre as consequências. Dependendo do seu ponto de vista, da forma que você vê as coisas, sua forma de ver o mundo, talvez você veja isso como algo bom, ou talvez que essa sociedade é ruim com quem é de fora, né? E eu não tô aqui para dar minha opinião sobre isso, só tô passando os fatos de como é a realidade de um imigrante ilegal na China. Bom, mas ainda assim, tem aqueles que arriscam tudo e cruzam a fronteira em busca de uma oportunidade, né? A maioria desses imigrantes vem de países africanos, nigerianos, ganeses e camaroneses, gente que vai para a China atrás de uma oportunidade, muitas vezes ali no comércio têxtil, na intermediação de produtos, na importação e exportação informal. Mas não é fácil não, cara. Tem imigrante legal aí que evita pegar metrô em horário de pico, porque sabe que a fiscalização costuma aparecer nesses momentos. Muda de rota todo dia para não criar um padrão, evita falar alto na rua para não chamar atenção. Tem gente que deixa de sair de casa no fim de semana porque sabe que a polícia costuma fazer blitz em certos bairros. Já em relação ao trabalho, muitos ilegais na China não estão em empregos formais, é óbvio. Aqueles que se arriscam a entrar na China informalmente tendem a trabalhar em comércio informal, fábricas pequenas com fiscalização fraca, trabalhos instáveis, muitas vezes mal pagos para estrangeiros, sem contrato, com risco constante de interrupção súbita. Às vezes você encontra ilegais dando aula em outros idiomas, é até algo normal. Por exemplo, um brasileiro que vem dar aula em português para o chinês, e aí do nada a polícia aparece, fecha tudo e você some, sem aviso, sem indenização, sem nada, né? Mas ainda assim, muitos ainda se tornam imigrantes legais, vêm para cá, conseguem entrar no país e trabalhar em certos tipos de comércio. Muita gente ali do Sudeste Asiático e parte da Ásia Central, gente do Vietnã, Camboja, Uzbequistão. Muitos cruzam a fronteira, alguns com documentos falsos, outros simplesmente sem documento nenhum. Vem de regiões pobres, né? Com economia frágil, onde a China aparece como uma alternativa viável. Até que não se vê uma grande imigração ali do pessoal da América Latina, né? Brasileiros ilegais até existem, né? Mas não são a maioria. Costumam ir para o país com expectativa de ensino de idioma, comércio ou oportunidade rápida. Muitos com a intenção de conseguir dar aula em português ou inglês informalmente, juntar dinheiro e voltar. Mas é foda pensar que, por mais desumano que seja viver legalmente em um país, ainda assim, para muita gente, ainda é a melhor alternativa, né? A maioria dos países onde esses imigrantes vêm não possui o básico para sobreviver. Muitos saíram de seus países por não conseguirem empregos ou por passarem anos em subempregos nos seus países de origem e não conseguir nem o mínimo para ter uma vida digna. Saem de países com economia estável, ausência total de expectativa de mobilidade social, e a China aparece como um atalho, não como um plano de longo prazo assim, né? Ninguém vai para a China pensando em, vou construir minha vida, juntar dinheiro, voltar e resolver os problemas. Até porque ninguém vai para a China pensando em construir uma vida lá, né? Vão pensando em juntar dinheiro, voltar e resolver os problemas. Quer dizer, a maioria, né? Eu não posso dizer que absolutamente ninguém pensa de um jeito se eu não tenho contato com 100% dessas pessoas. Então, essas pessoas que pensam em ir para a China para fazer dinheiro, né? Money, cash. Mas a verdade é que esses ilegais que saem dos seus países, muito pobres, para fazer dinheiro na China, ganham muito pouco. E às vezes até ganham mais do que nos seus países locais. Mas o salário que ganha na China, ainda assim, é insuficiente para se manter no país.
tem relatos de sucesso isolado aí, né? Sempre vai encontrar um ou outro que foi para a China e cresceu e conseguiu ter uma vida satisfatória, mas isso são casos isolados. Que o foda é que esses casos isolados que criam esse efeito rede, né? Que não representa a maioria, mas faz com que a maioria acredite que pode tentar e conseguir da mesma forma. Muitos acham que vai ganhar uma determinada quantia de dinheiro por mês e acaba ganhando metade disso, trabalhando muito em condições precárias, sem estabilidade, com risco constante de perder tudo. Tem professor de inglês que trabalha em 3, 4 lugares diferentes ao mesmo tempo para tentar compensar a instabilidade. E o pior é que você nem pode reclamar, né? Até porque reclamar na China é chamar atenção. Então tem que aceitar o salário irregular. Donos de comércio fazem sacanagem com esses ilegais, atrasam pagamento, dão jornadas longas, tem humilhação, exploração salarial. Até porque o imigrante legal tem ausência total de direitos, né? Um comerciante acaba atrasando o salário por 2, 3 meses e você não pode fazer nada. Tem cliente que te contrata por um serviço, você faz o trabalho e na hora de pagar ele desaparece. Tem brasileiro com diploma universitário, vivendo abaixo do padrão médio urbano chinês. Moradias superlotadas, quartos sem registros oficiais, salários irregulares, jornadas longas. Falando em moradia, muitos ilegais tendem a se concentrar em Shangguo devido ao comércio internacional, né? A cidade é conhecida como um centro de importação e exportação, com feiras gigantescas de produtos, mercados atacadistas e polos industriais. Naquele lugar ali, muitos africanos vão especificamente para trabalhar ali no mercado têxtil, eletrônicos, produtos manufaturados. A região de Shenzhen ali também recebe muita gente, por causa da indústria e dos serviços. A cidade cresceu absurdamente nas últimas décadas, né? Virou um polo tecnológico, centro de inovação, e é um lugar onde tem crescimento rápido e tem demanda por mão de obra barata. Nos arredores de Xangai também, bairros periféricos de grandes cidades, são lugares onde você consegue sumir na multidão. E afinal, né, tem muitos brasileiros com curiosidade em saber como é a vida de imigrante na China, e a gente vê notícia direto aí sobre a realidade dos Estados Unidos e na Europa, mas quase ninguém fala como é viver como imigrante no país mais populoso do mundo. Na verdade, agora é o segundo, que é a Índia ultrapassou a China recentemente. Mas enfim, a China continua sendo um dos lugares mais populosos do mundo e também mais vigiados, principalmente para quem vive legalmente, né? Primeira coisa que você precisa entender é que a China não tem aquela zona cinzenta migratória. Não existe tolerância estrutural como em alguns países ocidentais. Por exemplo, se você for comparar nos Estados Unidos, você pode ficar ilegal por anos, trabalhar, mandar dinheiro para casa e até ter filho americano e eventualmente se regularizar. Na Europa ali, dependendo do país, você consegue viver numa espécie de limbo jurídico, né? Onde ninguém te expulsa, mas ninguém te legaliza também. E tem algumas brechas na lei que com a negociação certa você consegue se legalizar até com certa facilidade. Claro que dependendo do caso, né? Já na China você não tem esse afrouxamento. E o pior é que tem muita gente que só descobre isso quando já está do outro lado, quando já gastou tudo que tem para tentar a sorte no país. Se você for olhar matérias, o governo chinês investiu bilhões em tecnologia de vigilância nas últimas décadas. Opera com um sistema de controle social ali que a maioria dos brasileiros não consegue nem imaginar, cara. Sistemas tecnológicos integrados que registram movimentos, identificam o rosto, cruzam dados e detectam irregularidade em tempo real. Câmeras com reconhecimento facial e em praticamente quase todas as grandes cidades. E aí que tá, né? Quando você é identificado assim oficialmente, o processo é rápido e burocrático. Você recebe uma multa, aí depois vem detenção administrativa, deportação, proibição de retorno por anos, sem direito algum de negociação informal. Na China não tem jeito de dar uma desperta não, de tentar contornar, de pagar alguém para resolver. Tem gente que é pega na rua em blitz, denunciado por vizinho, às vezes identificado em sistema de reconhecimento facial ao passar por uma estação de metrô. E aí até rápido. Ser levado para a delegacia, fica detido alguns dias e logo você acaba sendo deportado. Sendo ilegal, levar a família para a China é extremamente arriscado, né? E até raro. A maioria dos ilegais vivem separados de famílias. Mas aqueles que trazem ou têm filhos no país, o problema se torna o dobro, né? Porque a criança não tem acesso à educação, não pode ir para um hospital, não tem documentação e nenhum tipo de direito. Tem mãe que não leva filho doente no hospital porque tem receio de ser pega. E como você não tem esses direitos, não pode levar seu filho à escola. Enfim,
É difícil, né? Estima-se que existe mais de 600 milhões de câmeras de segurança espalhadas pelo país. Muitas delas equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, capaz de identificar uma pessoa em segundos. Esse sistema aí chega a cruzar dados de câmeras com registro de passaporte, com visto, entrada e saída do país, registro de trabalho. Tem um caso de um imigrante que foi identificado ao passar em frente a uma rodovia. A câmera detectou o rosto do cara e viu que o visto dele já estava vencido já tinha alguns meses. Aí a polícia foi chamada até o local e o rapaz foi detido ali mesmo, na frente de todo mundo. Outra coisa que é interessante mencionar é que o ilegal raramente se integra, né? Muitos não sabem falar o idioma e vivem como outros estrangeiros. Não aprendem o mandarim direito, não entendem as dinâmicas sociais, não conseguem acessar os sistemas que tornam a vida dele mais fácil no país. Tem imigrante que mora na China há 5 anos e não sabe pedir comida em mandarim. Não sabe ler uma placa, usar transporte público sem ajuda, vive dependendo de aplicativos de tradução ou algum amigo que fala a língua, e de intermediários que cobram caro para resolver qualquer coisa simples. Bom, que você queira ou não, a verdade é essa. A China não é um país hostil ao estrangeiro, mas ela é implacável para quem vive fora das regras. E viver fora das regras não é para qualquer um não. Viu? Você pode até sobreviver por um tempo, pode até juntar algum dinheiro, pode até voltar para contar uma história bonita depois, mas a maioria, a grande maioria mesmo, vive trocando um pedaço de si por migalhas de estabilidade. Tem gente que desenvolve trauma, transtorno de ansiedade, gente que perdeu anos da vida produtiva, e eu não vejo ninguém falando disso, né? E a verdade é que quem romantiza isso, romantiza essa ilegalidade em outros países, ou está vendendo uma ilusão, ou nunca viveu de verdade aquela realidade.